E hoje eu tô com duas convidadas aqui no nosso programa. A gente vai estar abordando um tema bacana. Vem com a gente, hein? Hoje recebendo aqui a especialista em carreiras, Lígia Lopes, está aqui com a gente aqui nesta super tarde. E também a especialista em emagrecimento, né? A Jéssica de Paula Cruz está aqui também conosco, mais conhecido como Jéssica Cruz também. Está aqui, a doutora Jéssica Cruz está aqui com a gente nesta super tarde. Hoje a gente vai estar falando, né, sobre um tema super bacana, hein? Habilidades para o sucesso profissional. Você já parou para pensar nisso? Não? A gente vai estar batendo um papo bem bacana hoje com essas duas especialistas, né, na área. Vamos falar com elas aqui. Uma ótima tarde, Lígia, tudo bem? Tá me ouvindo, Oi, Lígia? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jéssica. Estamos aqui firme e forte. Ô, Jéssica, tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Lígia, obrigada pelo convite. Rodrigo, boa tarde, pessoal. Que seja uma tarde incrível. Show de bola, a gente vai estar falando sobre esse tema bacana, vem com a gente, mas antes eu vou pedir para você que está aí ligadinho conosco, sintonizado, tô vendo que o pessoal já está entrando aqui na nossa live, peço aí para você, entre aí, @MacRádioPC e também @Programa é Top PC, tudo junto no Facebook para você compartilhar a nossa live aí, peço a ajuda de vocês aí, que tá do nosso lado aí, temos o pessoal internacional tá aqui, o Thiago Antônio lá de Portugal, tá ouvindo a nossa programação também. Thiago, um grande abraço para você, uma ótima tarde aí para todo o pessoal. Compartilhe, peço a ajuda de vocês aí para estar compartilhando a nossa live hoje. Nosso programa hoje vai estar com muita informação para você que está ligadinho, hein? Vamos botar esse tema então, meninas, falar sobre esse tema bacana, né, que é habilidades para o sucesso profissional. Deixo agora, passo a bola para vocês, porque hoje o programa é de vocês. Vamos lá. Então, pessoal, eu propus pro Rodrigo da gente trazer esse tema hoje. Tentando o máximo possível fugir um pouco do tema da quarentena, né, que está sendo exaustivamente falado, é necessário, mas buscando fugir um pouco disso, no que for possível, porque também não dá para a gente não tocar no assunto, né, mas vamos pelo menos sair do trivial, né, pelo menos falar um pouco dentro desse contexto, mas de um tema diferente, né? Então, a ideia é... Oi? Inspirar algo novo. Exatamente, inspirar coisas novas, né? Que é parte do que a gente vai falar aqui também, né? A ideia que eu propus para o programa de trazer a Jéssica porque a Jéssica é, para mim, um exemplo de pessoa e de profissional que se desenvolve constantemente e desenvolve as habilidades que a gente pretende conversar aqui, e por isso ela é tão bem-sucedida na carreira dela. Para isso, eu queria que a Jéssica se apresentasse, né, Jéssica, para o pessoal, porque a gente, né, já é amiga, já tem relações de trabalho fora, então se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho o que você faz, para o pessoal entender por que eu quis te usar como exemplo aqui de sucesso profissional. Nossa. Bem, pessoal, quem não me conhece, eu sou a Jéssica Cruz, eu sou fisioterapeuta, graduada pela PUC. A princípio, eu trabalhava com fisioterapia na área ortopédica, e há 3 anos atrás, eu decidi mudar de área, né, e eu fui para a área da estética. Hoje eu já tenho as especializações também dentro da área da estética, e eu trabalho com estética e emagrecimento, né? Uma das ferramentas que eu utilizo no consultório é o emagrecimento através do Affinice, né? Que é bem conhecido hoje, que até então a gente tem resultados maravilhosos ali com ele, e foi uma mudança na minha carreira.
Eu trabalhei formada desde 2010, então só há 3 anos que eu decidi mudar. Eu enxerguei que eu poderia ajudar mais pessoas através da minha missão de vida, que é transformar, ajudar pessoas. Eu conseguiria ajudar mais pessoas dentro dessa nova área aí. E estamos caminhando, estamos indo, está sendo um trabalho lindo que a gente tem desenvolvido. Tá bonito, tá? É de encher o coração de orgulho. Exatamente por isso, né, que eu quis usar, né, a Jéssica como exemplo, porque pensando, né, em habilidades para alcançar o sucesso profissional, cada um, é claro, vai ter o seu conceito, né, do que é sucesso profissional, porque cada um vai ter os seus objetivos, né, cada um vai buscar uma coisa diferente em termos de carreira, porém, independente do objetivo que a gente queira, tem algumas habilidades que fazem total diferença para que a gente caminhe nessa direção, para que a gente seja bem-sucedido, para que a gente alcance esses objetivos. E a primeira delas, que eu acompanhando o trabalho da Jéssica, tanto como consultoria, né, como prestadora de serviços, quanto como também cliente que já fui, enfim, né, e amiga, tudo mais, vejo ela, não só ela como líder, tem essas habilidades, mas que também a gente desenvolve isso na equipe dela. Então, a primeira habilidade que é fundamental para a gente conseguir esse sucesso, e que, como eu falei, a gente não vai falar do Covid, né? Mas a gente tem que contextualizar. Não dá também para a gente fingir que nada está acontecendo. Então, nesse contexto que a gente está passando, essa habilidade passou do momento dela ser desenvolvida. Essa habilidade está fazendo muita falta, que é mentalidade. Precisamos ter uma mentalidade mais aberta, né? Agora, mais do que nunca, nesse contexto, a gente precisa se abrir para aprender. E quando eu falo em se abrir para aprender, muita gente acha assim, não, mas eu sou aberta para aprender, eu gosto de ler, eu gosto de aprender coisas novas. Mas não eu vivo fazendo curso. Não é de você fazer cursos, de você tá dando um ecozinho aí. Melhorou aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Então, porque aí eu não consigo falar e escutar junto, que eu me perco. Por isso que eu pausei aqui, se dá tilt na cabeça aqui. Tá bom, já baixei aqui. Então, muita gente pensa que por conta de, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu estou sempre fazendo cursos, isso quer dizer automaticamente que eu estou aberto a aprender. E nem sempre isso é verdade. É claro que você está buscando autodesenvolvimento, mas quando eu falo em se abrir para aprender, é mais do que isso, vai além disso. Significa você manter a sua mentalidade aberta para experimentar coisas novas, experiências novas,
fazer as mesmas coisas de novas formas, de outro jeito. E eu conhecendo a história da Jéssica, sei que foi justamente isso que fez ela, por exemplo, hoje trabalhar com o Affinis. Porque ela se permitiu experimentar coisas novas, não foi? Sim. Eu tenho uma mente muito inquieta. A Lígia me conhece, a minha equipe também. Eu não consigo parar, não consigo. Eu estou sempre pensando, sempre pensando. A minha mente, gente, eu crio pra caramba. As minhas meninas que me aguentam, elas entram na brincadeira, elas topam as loucuras. Eu falo, vamos fazer isso essa semana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso é muito bacana. Eu tenho uma equipe que compra a ideia, que entra na minha sintonia e caminha comigo. Às vezes eu me dou mal por isso, né? Porque aí eu acabo sendo sobrecarregada de tanta coisa que eu quero fazer ao mesmo tempo. Então isso é um contra, mas a minha mente ela é muito inquieta. Eu preciso estar em movimento, eu tenho essa necessidade. E assim, você acabou de falar, né? Você é formada em fisioterapia. Então, você trabalhava antes como fisioterapeuta no modelo tradicional. Clínica. E foi porque você se abriu para experimentar uma coisa nova que o Affinis aconteceu na sua vida e que você virou uma empreendedora, uma empresária. Sim, até então eu trabalhava com fisioterapia convencional, atendendo planos de saúde, era só eu mesma atendia, eu ficava ali com o paciente, 1 horinha do meu dia, agenda lotada de gente, por hora ali, até que uma amiga em comum, né, Lígia, ficava me cutucando, por que você não faz algo diferente, por que você não vai? E aí eu falei assim, tá certo, então vamos arriscar o novo. E tá fluindo, tá dando super certo, e que seja bom até a próxima ideia. Exatamente, até experimentar a próxima coisa nova, né? Acredito que nós proporcionamos muito isso, até mesmo os nossos pacientes, os nossos clientes, a gente proporciona o novo. Sempre tem uma coisa nova, sempre está em movimento. A clínica, as meninas, a gente não para. Então, agora tem isso, agora tem aquilo, não trocou isso, fez aquilo. Se não tem nada para mexer, a gente muda o físico do espaço. A gente sempre está proporcionando uma experiência diferente, né, para o nosso cliente, para o nosso paciente ali. Então, isso é muito bacana. Isso é fruto exatamente de uma mentalidade aberta para aprender. E junto com isso, quando a gente fala sobre mentalidade, tem um outro aspecto, que nesse momento que a gente está vivendo, eu estou percebendo muito nas pessoas, que dar desculpas, né? Arrumar desculpas para não fazer as coisas, ou para não se lançar no novo, para não aprender, para não fazer. Todos nós temos isso é do ser humano, porém, acho que justamente por estarmos passando por esse momento de isolamento físico, né? Ele não precisa ser social, ele pode ter conexão social, ele é só físico, é um afastamento físico, ele não precisa deixar de haver conexão, né? Mas eu tenho visto muito assim, eu não vou fazer isso aqui porque, eu não tenho muita habilidade com tecnologia, eu não me dou muito bem com a tecnologia. Mas vamos lá. 6, 7 anos atrás, não sei exatamente quanto tempo, ninguém tinha o WhatsApp. E todo mundo aprendeu a mexer. Até a minha mãe, que é uma pessoa que tem muita dificuldade, aprendeu a mexer. E aí? Como é que você pode dizer que você não se dá bem com tecnologia?
A Mac Rádio, o Rodrigo, né, que é os bastidores da rádio, estão de parabéns, porque de uma forma muito ágil, se mexeram, se movimentaram e foram buscar formas de se adaptar, que é uma outra habilidade que a gente vai falar daqui a pouco, que está super ligada com a questão da mentalidade. Se você não se abre para experimentar coisas novas, se você não se abre para fazer as mesmas coisas de outras formas, se você ficar dando desculpa, você não se adapta. Sim, eu ouvi. Sim. É isso aí, a Mac Rádio não ficou dando desculpas, né? De que agora não tem como trazer convidado, então não vamos trazer conteúdo novo. Não, agilmente, né, se adaptou, né? Mas para isso precisou da mentalidade aberta e de vencer as desculpas, porque as desculpas são histórias que a gente conta para a gente mesmo, né, Jéssica? Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, né? Essa frase é bem... Deu um eco aí. Não é o meu aqui. Aí... Pode falar, Jéssica. E nesse momento que a gente está vivendo agora, essa fase, é importantíssimo parar com as desculpas, né? Senão não vão haver resultados, né? É preciso adaptar, não dá para voltar atrás, não dá para fazer diferente. O que eu tenho para hoje? O que está nas minhas mãos? Aquilo que eu controlo. Tem muitas coisas que eu não controlo, mas as que estão nas minhas mãos eu posso fazer diferente. E isso vai de atitude. E o pessoal, dentro do emagrecimento, deve inventar as desculpas mais criativas do mundo para que faça o processo, né? Você deve ter bastante experiência com isso. Antes de você contar a sua experiência, Jéssica, antes de você contar a sua experiência, tivemos um probleminha no som aqui, mas acho que já voltou a nossa live, né? Com o nosso som, agora tá perfeito, a gente tá aqui, deu uma mexida aqui, voltou, tá tranquilo. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já aqui com as doutoras. A gente tá falando um tema bacana, hein? Que é habilidades para o sucesso profissional. Não sai daí, fica ligadinho conosco aí, se você sair vai ter dor de barriga. Você tá entendendo o que eu tô falando? Se você sair daí vai ter dor de barriga. E peço a ajuda de vocês, compartilhe a nossa live, né? Compartilhe aí o nosso programa É Top com todos os seus amigos que estão ouvindo a nossa programação. Você tá ouvindo agora, Zé? Agora sim, o Zé Maria falou que o nosso som agora tá saindo. Beleza, show de bola. Compartilha, peço a ajuda de vocês, vamos compartilhar a nossa live aí, peço ajuda. A gente volta já já. Não sai daí, é rapidinho com o programa É Top, hein? É rapidinho, hein? Falando, se você sair daí vai ter dor de barriga. E peço a ajuda de vocês, compartilhe a nossa live, né? Compartilhe aí o nosso programa É Top. Programa É Top. macradio.com.br. Simplesmente a única. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos.
Reparação Automotiva Guimarães. Bateu, riscou, amassou? Não se preocupe, temos a solução. Somos uma empresa especializada em todos os tipos de reparo. Estamos localizados na Avenida Presidente Venceslau Braz, 1594, pertinho do Clube da Alcoa. Nosso telefone é 35 3713 4424. Atendemos todas as seguradoras. Nos procure falando que ouviu a Mac Rádio e ganhe uma higienização de ar-condicionado. Para um planeta inteiro de audiência. A Santa Casa de Poços de Caldas está pedindo a sua ajuda. Para combater o avanço do coronavírus, precisamos nos unir e ampliar o número de leitos para toda a população. Faça sua doação em dinheiro ou materiais de construção. Ligue para o número que está na sua tela ou faça um depósito no valor que você puder. Ajude a Santa Casa a cuidar de você, sua família e seus amigos. Essa é uma corrida contra o tempo. Ajude agora. Centro. Sigam a Loli nas redes sociais e fique por dentro de nossas novidades e nossas dicas da moda. Nosso Instagram para moda adulto, @looksdaloli, e de moda infantil, @Loli Moda Infantil. Nosso Facebook, Loli Modas. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. A sua semana com muita informação, bom humor e opinião de quem conhece Poços de Caldas. É o Bate-Papo com Porto. Toda terça a partir do meio-dia, na MAC Rádio. José Porto recebe nomes importantes de Poços de Caldas e região para conversar e propor mudanças. Entretenimento, cultura, política e muita informação é no Bate-Papo com Porto. Aqui na MAC Rádio. MAC Rádio. A sua rádio e TV web. Para um planeta inteiro de audiência. MAC Rádio. É top! Estamos de volta com o programa É Top pela MAC Rádio, www.macradio.com.br. Agora a gente deu uma ajeitada aqui no som. Agora o som tá perfeito, tá bacaninha, chique, bacanizado. Vem com a gente, eu sou o Rodrigo Albert. Só lembrando, em nosso programa É Top era de segunda a sexta-feira. Aí teve uns ramedais aí nos horários. A gente mudou um pouquinho o horário. A gente tá fazendo de segunda, terça, sexta-feira, tá bom? Mas aí, conforme tá agora com esse sistema de quarentena, a gente tá mudando um pouco o horário. Eu tô querendo mudar o mesmo horário do programa É Top, por jogar pra tarde, pra ficar mais tranquilo, né? Chamar o pessoal pra estar ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né, meninas? Sim, eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Ah, tá bom, então, beleza. O pessoal que tá em casa também tá ouvindo a nossa live também. Se estiver ouvindo a nossa live, manda um joinha pra nós aí, que vai ser é importante ter você aí junto com a gente, falando se você tá ouvindo ou não tá ouvindo, que é importantíssimo mesmo pra gente tá falando aqui com vocês, tá bom? E peço ajuda, compartilha a nossa live aí, compartilha o nosso programa É Top aí, @MacRádioPC ou também @Programa É Top PC. Você pode estar compartilhando o nosso programa nesta super tarde gostosa de quinta-feira, hoje dia 2, nossa, dia 20 já, né? Hoje dia 2 de abril de 2020, são exatamente 15 horas e 30 minutinhos. Hoje eu tô conversando aqui, a gente tá conversando com as especialistas, né? A especialista em carreira, Lígia Lopes, coach, tá aqui, né? Ela é psicóloga e coach, ela tá aqui, a gente tá abordando um tema bacana, e também a especialista em emagrecimento, Jéssica Cruz, tá aqui com a gente, tá falando sobre habilidades para o sucesso profissional, tá bom? Meninas, é com vocês, vamos lá. Então, continuando, né? Estávamos falando sobre a habilidade da mentalidade, né? De desenvolver uma mentalidade que favoreça o sucesso profissional e que, na verdade, vai favorecer o seu sucesso em qualquer área da vida, né? Falávamos sobre as desculpas e eu comentei com a Jéssica que ela, trabalhando com emagrecimento, deve experimentar aí com os pacientes as desculpas mais criativas possíveis, né? E o legal é que o pessoal tem criatividade para dar desculpa, mas não usa essa habilidade para solucionar problema e se adaptar, né? Isso que é interessante, né, Jéssica? Como é que é isso lá?
Então, acontece. Faz parte também. Mas o nosso objetivo, até mesmo dentro desse emagrecimento, é trazer esse paciente para a real situação, fazer ele, muitas vezes, se ouvir. Quando ele ouve a desculpa que ele está contando, ele começa a ter uma consciência de sair desse piloto automático, tomar as rédeas e realmente ser protagonista da história, né? Não ficar ali de fantoche, mas sim ser autor da própria história, decidir aquilo que quer, o que não quer, né? É muito importante a gente decidir para onde eu vou e para onde eu também não quero ir, né? Então, os nossos pacientes, a gente tem muito esse trabalho de conscientização com eles, onde eles assumem as rédeas da própria vida, né? E também com a equipe, né, Jéssica? Porque a equipe precisa também estar preparada nesse sentido. Sim, sim. As minhas meninas são incríveis. Elas, todas ali, cada uma do seu jeitinho, da sua forma, elas também, a gente vai puxando isso delas, algumas mais, outras menos, mas todas a gente vai trazendo essa responsabilidade sobre o papel que elas estão desempenhando, tanto na empresa, né, como também a vida dos pacientes. Como a gente vive, a gente tem um convívio muito grande com os nossos pacientes, a gente se torna, acaba família mesmo, né. Eu passo mais horas do meu dia com as minhas meninas do que com a minha família, né. Então, isso é muito importante também, cada um ser autor da sua história ali, cada um caminhar todas num propósito único, mas juntas, né? Cada um ajudando, uma ajuda no que sabe ali, a outra não sabe tão bem, pede ajuda, vai. A gente procura estar sempre desenvolvendo elas também, né? Tanto tecnicamente como profissionalmente, as meninas, elas são a mente inquieta aqui, né? Tem que pôr elas para desenvolver também. Se eu vou desenvolver, minha equipe também vai. E elas já sabem, elas entram na brincadeira, elas entram de boa e vão. É muito bacana. Para fazer esse desenvolvimento, a gente coloca elas para experimentar coisas novas, para estudar, para se desenvolver, né? E a gente também puxa a orelha delas, vamos dizer assim, né? Não deixa elas ficarem dando desculpa, né? A gente elas não questiona. Desculpa para mim. A gente questiona as desculpas, né? Então, uma dica que eu posso dar para ficar mais prático, né? Para quem está nos ouvindo, é você se questionar, né? Para tomar as rédeas da sua vida, como a Jéssica está falando, né? Como a gente faz lá um trabalho de desenvolvimento da equipe dela, para poder se abrir para o novo, fazer as mesmas coisas de novas formas, experimentar coisas ainda não experimentadas, para desenvolver essa mentalidade mais positiva, é bem você se nutrir de pessoas, de ideias, de projetos que vibram naquela frequência que você quer viver. Né? Então, é você se cercar de coisas que possam te nutrir nesse sentido, para que você pare de dar desculpas, de contar histórias para você mesmo, você questione, mas igual o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Eu acho que eu não me dou bem com tecnologia, então eu não vou participar, eu fui convidado para participar do programa na MAC Rádio, mas eu nunca mexi no Skype, eu não sei se esse negócio vai dar certo, então eu não quero tentar, porque eu acho que eu não vou me dar bem. A Jéssica poderia ter feito isso com o meu convite, mas ela não fez porque ela tem a mentalidade aberta, ela nunca tinha experimentado isso, né, Jéssica, que a gente está fazendo aqui agora, mas ela topou muito tranquilamente, né, e de uma forma muito aberta, porque
porque ela já treina isso sempre, né? Então, peraí, deixa eu me questionar. Eu acho que eu não me dou bem com tecnologia, mas eu aprendi a mexer no WhatsApp, por exemplo, que não era comum para mim, sei lá, 5 anos atrás. Então, será que eu sou tão ruim assim em tecnologia que nem eu tô achando que é? Ah, não, mas eu não posso fazer isso, eu não consigo me concentrar, que é uma coisa que eu tô ouvindo muitas pessoas dizerem. Ah, não, eu não consigo me concentrar para trabalhar ou para estudar ou para aprender uma coisa nova, porque é muito barulho dentro da minha casa, porque é muita gente, porque todo mundo me interrompe. Ué, você é adulto. Tome as rédeas da sua vida, como a Jéssica disse, e negocia com a sua família. Aprende a falar, aprende a se comunicar, faz um acordo, explica por que é importante isso para você. Colocar horários, negociar a hora, criar uma rotina dentro da casa, né? Nós estamos... tá fora de rotina, mas essa é a rotina que a gente tem para hoje, é isso que a gente está vivendo. Então, crie um ambiente favorável, né? Tem criança em casa? Negocia. Agora é hora de brincar, agora enquanto vocês vão fazer outra coisa, eu vou trabalhar. Não, se vista, se arrume como se você fosse realmente trabalhar. Só que você vai, né? Home office, não sei como vocês estão, eu estou ainda em home office, então eu me arrumo. Tenho meu cantinho em casa. Rodrigo, põe a roupa. Se arrume. Eu montei um cantinho em casa, é o meu escritório, e aqui a gente vai trabalhando. Eu tenho meu horário de trabalho, tem hora que eu sou empreguete, né? Tem horário que eu trabalho em casa, porque antes eu quase não ficava, hoje eu fico mais, né? Então, tem horas, converse, negocie isso com você e negocie também com as pessoas que você está ali em casa, no seu lar. Né? É engraçado porque a gente sempre ouvia, né, antes, se eu tivesse tempo eu ia fazer isso, eu trabalho o dia todo, se eu pudesse ficar em casa, eu ia fazer isso. Se eu tivesse mais tempo com os filhos, com o esposo, a gente criava desculpas de tempo. E agora? Eu tô criando desculpas do quê? Para não fazer aquilo que eu me propus, porque foi eu que me propus ainda. Ninguém me propôs nada, foi eu que disse que faria. Foi eu que comprometi comigo. Eu falei, eu vou fazer isso. Se eu tivesse, eu faria. Então, faça. Agora você tem. Organiza isso e faça. Uma coisa legal que eu tô achando aqui, né, trabalhar em casa, é que assim, a gente tá nessa rotina. Tá, eu e a Lígia aqui, a gente trabalha, ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu aqui na MAC Rádio, só que os horários é certo, eu levanto todo dia no mesmo horário, como se eu estivesse indo para a rádio, né? Faço os meus horários aqui certinho, por mais que a gente tá aqui em casa, é mais flexível, tudo, mas assim, eu tento seguir o mesmo cronograma. Né, de mesmo horário, os horários dos programas, horários certinho de sair as propagandas, tudo. Então é a mesma coisa se eu tivesse nisso. E uma coisa legal é que o pessoal que está trabalhando em casa, é que você falou, conversar um pouco mais entre si, que a gente não tinha tempo para nada, né? Não tinha tempo para respirar. Agora a gente tem tempo, é bom a gente parar um pouco também para respirar, para conversar dentro de casa, para ver como é que tá as coisas, como é que tá o serviço da pessoa em casa, como é que tá o serviço da esposa, como é que tá o filho em casa, que é importante também saber como é que tá andando a vida do filho, não é verdade? É importante isso, muito show. Inclusive, a gente tem a gente tem uma conexão fora do normal, né? Tiraram as palavras da minha boca agora, né? Eu ia falar exatamente isso. Porque sempre quando eu perguntava para os meus clientes, né? Eu trabalho... Sempre eu sou especialista em transição de carreira, eu ajudo as pessoas a mudarem de carreira, a encontrarem o seu propósito de vida que vai nortear a sua carreira profissional, né? Eu sou procurada muito por isso, e é inevitável trabalhar gestão de tempo durante o processo de autoconhecimento da pessoa, porque a nossa relação com o tempo, ela norteia muitos objetivos, norteia tudo na nossa vida, né? Ela
participa de tudo. E quando eu trabalho sobre a questão do tempo, sempre o que eu ouvia sempre foi justamente o que a Jéssica falou, né? Tem uma pergunta que eu costumo fazer, que é, se você tivesse mais 1 hora do seu dia, todos os dias, o que você faria? E normalmente as pessoas me respondiam assim, eu ficaria mais com a minha família. Beleza, muito bom, veio a quarentena e você, de fato, tem essa 1 hora a mais no seu dia. Será que realmente você está ficando com a sua família? Porque não é ficar de corpo presente, é você estar conectado realmente com a sua família. Porque o que eu estou escutando das pessoas é que não aguento mais ficar preso em casa. Eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram. Porque eu não aguento mais escutar as pessoas falarem isso, né? Então, não aguento mais ficar preso dentro de casa. Se você está se sentindo preso dentro da sua casa, então você está precisando olhar e questionar a sua relação com a sua casa e com a sua família. Porque se está sendo uma tortura para você, se você está se sentindo encarcerado, você deu um significado para a sua casa muito negativo. Então, isso significa, provavelmente, que você não tem conexão verdadeira com as pessoas que estão ali. Será que você está em casa, mas você está cada um no seu celular se conectando com pessoas que estão longe, com coisas que estão fora, e não estão se conectando entre si, que é o que o Rodrigo falou, né? Converse com a sua família. Tem uma brincadeira muito legal de um programa da Rede TV, todos os domingos à noite, o programa chama Encrenca. Tem uma brincadeira muito legal que eles fazem, que é Papai Sabe Tudo, só que não. Eles pegam a criança e o pai e fazem uma porção de perguntas para o pai sobre a vida da criança. Então, qual que é o professor predileto dela na escola? Qual que é a matéria preferida? Qual que é a comida preferida? Que cor que ele mais gosta? Qual que é o melhor amigo dele? Os pais, homens, não sabem responder nada. Aí pega separado e mostra a mãe, faz as mesmas perguntas para a mãe. E quem vai dizendo as respostas é a criança, nas duas situações. A mãe sabe tudo. Então, isso mostra, mais do que tudo, que a gente está convivendo no mesmo espaço, mas sem conexão verdadeira. Isso é muito preocupante. A quarentena escancarou isso. Não é que isso não acontecia antes, isso sempre aconteceu. Mas a quarentena escancarou. E aí, como é que está a tua mentalidade em relação a isso? Você está se sentindo encarcerado dentro de casa, então precisa rever. Então, precisa rever a sua conexão com a sua casa, com o ambiente, espaço físico e a sua conexão com as pessoas. Porque eu acho que as pessoas estavam conectadas mesmo com o celular, né? É com os memes, é com os vídeos, é com outras coisas, né? E agora é a sua hora. Se você usava a desculpa do tempo, agora é a sua hora para rever isso. Isso aí. Seguindo a nossa linha de raciocínio, eu vou até aproveitar para comentar uma coisa bem legal que eu recebi hoje num grupo, que tem muito a ver com o que eu sempre falo para os meus clientes, daquilo que a gente está emanando dentro da nossa mentalidade, né? Então, a sugestão que eu recebi era, em vez da gente ficar o tempo todo falando e pensando em Covid, a gente pensar com vida, né? Então eu achei lindo, né? Ótimo, é bem legal e tem tudo a ver com mentalidade, né? Porque sem perceber a gente está fortalecendo a doença, porque o tempo todo a gente fala do quê? Da doença, né? A gente pensa na doença, a gente lê sobre a doença, mas e isso mentalmente, emocionalmente, está fortalecendo o quê? A doença.
Então, a gente precisa falar do quê? Para ter uma mentalidade bacana dentro daquilo que a gente está conversando aqui. Lembra que eu falei? Se nutrir de pessoas, ideias e projetos que vibrem na frequência que você quer viver. Se você quer viver na frequência da doença, continua falando sobre isso, lendo sobre isso, se nutrindo disso. Agora, se você quer para a sua vida saúde, então se nutra de outras coisas, né? De coisas que têm a ver com saúde, não com energia. A energia que a gente está atraindo, a energia que a gente está emanando. Exatamente, é bem isso mesmo. Vamos fortalecer outro tipo de pensamento, porque isso vai gerar também outro tipo de emoção. E aí fica muito mais fácil também. Eu não estou negligenciando a situação. Eu só decidi vibrar numa frequência diferente. Com todos os cuidados e cuidando dos meus familiares, cuidando das pessoas que eu amo, cuidando de todos. Mas eu não decido, eu decido isso. Isso está em minhas mãos, não vibrar nessa frequência. Exatamente, é isso mesmo, não é negligenciar, não é fingir que não existe, é só se nutrir. Para a gente se atualizar, a gente pode escutar as notícias uma vez no dia só, não precisa ficar o dia inteirinho ligado naquilo. Então, para trabalhar a mentalidade, além de todas as outras dicas que a gente deu, que são totalmente aplicáveis no seu dia a dia, por isso que eu trouxe a Jéssica de exemplo, porque é uma pessoa que aplica isso no dia a dia dela e da equipe dela. Além de tudo isso, você se nutrir de outras coisas, né? Então, até quero citar aqui, vou ler aqui, porque a frase é grande, uma frase que eu vi ontem, eu compartilhei no meu Instagram, um calendário da felicidade que é feito pela Action for Happiness, que é um projeto que fala sobre felicidade, né? E aí, no calendário, que são dicas para que a gente seja feliz na quarentena, né? E tem uma frase que eu achei perfeita, eu já li esse livro, inclusive, indico, vou ler a frase e depois passo o nome do livro para vocês. Ele fala assim, Viktor Frankl, o autor, ele fala, tudo pode nos ser tirado, menos uma coisa, a liberdade de escolher a nossa atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. O livro é Em Busca de Sentido. É um livro maravilhoso para você que quer alguma coisa legal, se abastecer, se nutrir de outras coisas agora na quarentena. Busca esse livro que vale muito a pena. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. É maravilhoso, porque ele foi um psicólogo judeu que ficou anos no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, ele conta como que através da mentalidade dele, porque foi a mentalidade que fez ele sobreviver ao campo de concentração. Então, ele conta como que ele conseguiu manter a mentalidade dele forte durante o campo, né, sem nada, passando fome, passando frio, vendo as pessoas morrerem e adoecerem ao lado dele, e como que além de sobreviver, ele ainda construiu a teoria dele, que é a logoterapia, que também é fantástica, dentro do campo de concentração, e ele teve as anotações todas roubadas, né, pelos policiais ali que fiscalizavam o campo, e mesmo assim, ele reconstruiu depois que saiu de lá. Então, isso é mentalidade. Então, não tem desculpa, gente. Não tem, para você que está ouvindo, não tem desculpa. Se o cara lá no campo de concentração, numa situação, sei lá quantas vezes pior do que a gente está vivendo, conseguiu tudo isso, por que a gente não vai conseguir? É questão de mentalidade. E da outra habilidade que eu quero já começar a falar, que é a adaptação, que anda junto com a mentalidade. Se você não tiver uma mentalidade
com essas características que a gente falou, você não vai se adaptar. E o problema de não se adaptar é que você resiste. E resistindo, você despende uma energia gigantesca. E aí você se sente sugado pelas pessoas, pelas situações, se sente sem energia durante o seu dia e não entende por quê. É porque você está resistindo a se adaptar, por exemplo, agora na quarentena. Gente, você querendo ou não, você vai ter que se adaptar, não adianta não querer se adaptar, não tem outro jeito. Foi tudo muito rápido, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo teve que se reorganizar, não é só você. Então, resistir, né? Então, tomara que passe logo, eu tô preso, né? Tem uma galera aí sendo plantonista da vida alheia, né? Sendo crítico da vida alheia, esperando a menor falha do outro para poder cair matando em cima, né? Cara, se nutre de outra coisa. Isso é resistência à adaptação, né? Isso é um exemplo. Pessoas que fazem isso estão resistindo a se adaptar, estão buscando fuga dessa forma, né? Que é uma forma ruim. Aproveita esse momento, busca pessoas de sucesso, busque pessoas que fizeram acontecer. Olha o que elas fizeram, olha o preço que elas pagaram. Não tem nada que diferencie você dessa pessoa. Todo mundo tem as mesmas, bracinho, perninha, as 24 horas do dia, todo mundo. Então, faça, olha o que essa pessoa fez e faça, comece a fazer no seu ritmo, no seu tempo, com as ferramentas que você tem hoje. Só faça. A quarentena vai passar? Lógico que vai. Vai ficar mais fácil? Não, você vai ter que ficar mais forte. Porque vai continuar do mesmo jeito. E quando tudo passar, como que eu vou estar? Como que eu quero? O que eu vou escolher? Porque o tempo vai passar, isso é óbvio, né? E aí, como é que eu vou estar lá na frente? Eu quero olhar para trás e falar, nossa, aproveitei todo esse tempo, fiz o que eu tinha que fazer, resolvi minhas pendências, passei pelo período do emagrecimento, estou de boa, ou consegui terminar aquele livro, assisti minhas séries, brinquei mais com os meus filhos. Os meus filhos vão lembrar dessa quarentena não como algo ruim, mas como algo legal, criou um ambiente bacana em família. Ou não, como eu estou presa. Como que eu quero lembrar? O tempo Exatamente. vai passar. Que histórias eu vou contar sobre isso, né? Será que eu vou ter histórias para contar sobre isso? Será que vão ser histórias boas ou de sofrimento? Será que eu fiquei a quarentena inteira resistindo de me adaptar às coisas, né? Porque o esforço, na verdade, ele não é a tarefa, ele não é a energia que você despende. O esforço é o peso emocional que você coloca naquilo. E o esforço, ele é um desperdício de energia. A gente não precisa se esforçar. As coisas fluem naturalmente. A vida é fluidez. A gente não precisa de esforço, a gente precisa de dedicação. Não estou dizendo que não é para ninguém se dedicar. Pelo contrário, sucesso profissional só vem com dedicação. Mas o esforço é você resistir ao fluxo. É você resistir de se adaptar. É você lutar contra as coisas que já estão aí. Eu vivo falando, se você pegar qualquer live minha aqui da Mac Rádio, você vai ver que eu falei isso. Eu sempre repito, porque eu acho importante, as pessoas não se ligaram nisso ainda. Que o mercado já mudou. Agora, então, muito mais. É impossível voltar. As pessoas estão achando que vão voltar para o que era. Não vai. Não vai. Eu sinto informar. Não vai. Já mudou. Já mudou. O mercado já tinha mudado. Agora vai mudar muito mais.
Então, tá atento ao que está acontecendo no mercado e é você buscar se desenvolver como pessoa, desenvolver esse tipo de habilidade que faz diferença tanto para você ser contratado, mas principalmente para você não ser demitido. Agora vai ter um monte de gente lutando para manter o seu emprego. Muitos empresários lutando para manter suas empresas. E tanto quem está em posição de dono de negócio, quanto quem está em posição de empregado, vai ter que se adaptar. O desempregado também vai ter que se adaptar. Quem já estava desempregado antes, também, senão não vai conseguir emprego. Então, assim, todo mundo está no mesmo barco, não é um contra o outro, não é, tem que voltar, sair do isolamento, tem que ficar no isolamento. Não se trata disso, se trata de que estamos todos no mesmo barco, a coisa já mudou. Agora buscar se adaptar, desenvolvendo esse tipo de habilidade. Então, eu acho que eu não consigo, eu estou com dificuldade, busca ajuda. Outra coisa muito importante que eu queria falar hoje era essa. Eu, como psicóloga e como coach, agora, principalmente, não posso ser irresponsável e negligente de dar dicas para as pessoas, porque tem muita gente me procurando, me dá uma dica para eu lidar com a ansiedade. Não vou te dar uma dica para você lidar com a ansiedade, porque eu não vou ser irresponsável. Porque agora é um momento que muitas pessoas precisam buscar ajuda. As pessoas ficam na ilusão de que eu vou conseguir resolver sozinha. É só um momento, eu me viro, eu consigo. Não é bem assim. Aquilo já vinha em você de antes, não foi plantado isso em você agora, não surgiu isso em você agora, isso já existia em você, agora isso só veio à tona, só isso. O papo tá bom demais. Desculpa estar cortando vocês. O papo tá muito bom. Você que tá ouvindo a nossa programação, são exatamente 4 horas e 7 minutinhos. A gente tem um comercial para pagar aqui. A gente volta já, tá bom? Não sai daí. Eu peço ajuda para vocês aí. Compartilhe a nossa live. Hoje recebendo aqui. Hoje estamos tendo uma aula aqui, hein? Uma aula muito boa. Você que tá ouvindo aí, manda um abração aqui pro pessoal, ó. Maria José Miguel tá aqui. Meu amigo Fabinho, né? O Fábio Júnior tá aqui também. Grande Fabinho, um grande abraço para você, meu querido. Tá aí, né? Grande produtor também, Fabiana Santos, Matheus Luiz está com a gente também, Mônica Helena, Janaína Barreto Simão, Cássia Maria está com a gente também, o João Pereira Ricardo mandou uma ótima tarde para nós aqui, muito obrigado, João, para você também, uma ótima tarde. Como é que é? Nathani, um grande abraço, Nathani, tá ligadinho com a gente. Lucélia Justino também tá aqui com a gente. Meu amigo Sérgio Michelino, apresentador do programa Se Liga, tá com a gente também. Um grande abraço, Wesley Romão. O pessoal tá ligadinho conosco aqui. Muito obrigado aí a todos vocês. Continue com a gente, hein? A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, programa é top. Comigo, Rodrigo Albert, hoje recebendo essas duas feras aqui, tá com a gente, hein? Lígia Lopes e também Jéssica Cruz. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, rapidinho, a gente volta. É top! Te peguei ouvindo a MAC. O Jornal da Cidade agora circula em formato digital de terça a sexta, impresso também nos finais de semana. Compre a edição do dia pela banca virtual em nosso site www.jornaldacidade1.com.br. Faça uma assinatura digital trimestral do Jornal da Cidade por R$30 e ganhe 2 ingressos para o cinema. Assine já 3722-2560 e 35-99173-4224. Um futuro não se constrói da noite para o dia. Pensar no seu amanhã é viver o hoje com mais segurança. E para isso, você pode contar com a gente. A Carvalho e Guerra, corretora de seguros, trabalha com seriedade, eficiência e, principalmente, empatia quando se trata do atendimento aos nossos segurados. Há mais de 20 anos, agimos com clareza e mostramos aos nossos clientes o melhor caminho na hora de contratar e utilizar o seu seguro, seja ele de automóvel, residencial, vida ou previdência. A
Acompanhe nossa caminhada pelo Instagram, @Carvalho e Guerra Seguros, Rua Assis Figueiredo, 1090, Sala 402, Centro, Poços de Caldas. Tá na MAC, tá em casa. A Santa Casa de Poços de Caldas está pedindo a sua ajuda. Para combater o avanço do coronavírus, precisamos nos unir e ampliar o número de leitos para toda a população. Faça sua doação em dinheiro ou materiais de construção. Ligue para o número que está na sua tela ou faça um depósito no valor que você puder. Ajude a Santa Casa a cuidar de você, sua família e seus amigos. Essa é uma corrida contra o tempo. Ajude agora. Fone 3721-9979. A MAC Rádio tem um presentão de Natal pra você. Iremos sortear um par de ingressos pra você visitar o Zoo das Aves, com 2.000 aves de mais de 200 espécies do mundo todo. O Zoo das Aves é o ponto turístico número 1 de Poços de Caldas, com o certificado de excelência TripAdvisor 2019. Para participar, fique ligado na programação da MAC Rádio. E para saber as regras do sorteio, o Zoo está aberto todos os dias, de 9 às 17 horas. Zoo das Aves, uma experiência de cor, som e amor à natureza. MAC Rádio, a combinação perfeita. A combinação perfeita. MAC Rádio de músicas. Ai, meu, ô louco. Que foi? Minha bateria, rapaz, tá fervendo aqui. O que tá acontecendo, hein? Se sua bateria tá descarregando, celular esquentando, traseira do celular inchada, você não vai correr um risco com a sua bateria, né? Smartcell, assistência técnica em celulares e informática, acessórios em geral, loja credenciada TIM, planos e prestação de serviços, WhatsApp 35 98892 9454, Avenida Francisco Salles 690. E a Smartcell tem baterias para todos os modelos. Não é rádio, é MAC. Programa é top. Opa, estamos de volta. Você que está ouvindo a nossa programação, será que estamos de volta mesmo? Será que o microfone ligou? Agora sim. Estamos de volta com o programa É Top, comigo, Rodrigo Albert, aqui nesta super tarde, fazendo a companhia para você, hein? São exatamente 4 horas e 13 minutinhos nesta super tarde gostosa de quinta-feira. Hoje está um dia maravilhoso, hein? Hoje é o melhor dia do mundo, hein? Pensa assim, pensa positivo. O melhor dia do mundo é hoje, é agora. É o momento que a gente está vivendo, né? Ó, hoje estamos aqui falando com as duas feras. Aí, estamos aqui batendo um papo bacana, hein? Hoje falando com a Lígia Lopes, tá aqui, ela é psicóloga e coach. E também com a Jéssica Cruz aqui, ela é especialista, né, em emagrecimento. E a gente está abordando um tema bacana, é um tema aqui sobre habilidades para o sucesso profissional, hein? Vem com a gente, compartilha a nossa live. Continuando com o nosso papo aí, meninas, vamos lá, é com vocês. Eu estava falando sobre a questão de buscar ajuda, né? Principalmente quando a gente está com dificuldade de se adaptar emocionalmente, quando a gente está se sentindo muito ansioso, não consegue lidar. É importante as pessoas entenderem que o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, né? Que isso é algo que já estava em você. Isso não agora foi a gota d'água que fez isso explodir. Então, por isso é importante buscar ajuda. Eu tô vendo muitas pessoas resistindo, já que a gente está falando de adaptação, resistindo a buscar ajuda. E buscar ajuda profissional para aquilo que você precisa, não necessariamente vai ser a ajuda de um psicólogo ou de um coach, pode ser a ajuda da Jéssica, por exemplo. Sua questão pode não ser de ansiedade, de adaptação, mas ser de emagrecimento, por exemplo. O que importa é buscar ajuda, a ajuda certa, né? Não ficar nessa de, eu consigo sair sozinho. Porque tem momentos que a gente realmente precisa de ajuda e a gente precisa assumir isso para a gente mesmo, né, Jéssica? Eu falo para as minhas pacientes, e a gente estava falando da ansiedade, né? A ansiedade, ela é um sentimento, ele é um estado ali, você estar sentindo aquilo.
E igual todos os outros sentimentos, tristeza, felicidade, alegria. Como eu vou lidar com esse sentimento é o que diferencia. Se eu não estou conseguindo lidar com ele sozinha, eu preciso de ajuda. E eu preciso recorrer a quem realmente vai me ajudar. Igual as minhas meninas falam assim para mim: eu comi porque eu estava ansiosa. Tá, fome é um sentimento, ansiedade é outro. Então, a gente precisa resolver qual realmente é o seu problema. Senão, eu vou resolvendo mascarando, tapando o sol com a peneira, né? Eu vou me enganando com falsas verdades. Eu tô bem. Agora eu tô bem. Eu tava triste, mas fui lá e fiz isso. Agora eu tô bem. Não, tristeza a gente resolve com o que causou a sua tristeza. Igual a ansiedade. O que está te deixando nesse estado de ansiedade? Vamos lidar com isso. Vamos procurar o profissional, vamos procurar ajuda. Não é uma coisa que é autocurável. É muito raro isso acontecer. Não vou, a Lígia, como profissional, psicóloga, vai saber falar até melhor. É muito raro os casos que as pessoas realmente conseguem se auto-resolver isso, né? Porque assim, o que eu percebo, que é o que as pessoas têm me pedido, eu quero até você mesma comentou isso comigo ontem, né, mas não veio só de você, vem o tempo todo eu tô recebendo isso, né, me passa uma música, um livro, um filme, uma meditação, um não sei o que, para baixar a ansiedade. Mas não é essa a questão, isso é só paliativo, isso vai tapar o sol com a peneira. Não se trata disso, isso não é algo que vai resolver o problema, você precisa lidar com outras coisas que estão gerando isso, estão trazendo isso para você, né? É diferente de só remediar, precisa tratar a fundo a questão, né? Então, por isso esse parênteses. E voltando a falar sobre adaptação, um outro exemplo, além do exemplo da Jéssica, né, que eu posso trazer sobre isso, é que muita gente ficou perdida, né, tanto os líderes, os donos de negócios, quanto os profissionais autônomos, quanto os empregados, né, ficou todo mundo perdido, porque foi muito rápido, a gente teve que se organizar e se adaptar muito rapidamente. E aí, ligando todos os pontos que a gente estava falando, né, a adaptação, a mentalidade, né, as desculpas e tudo mais, eu queria jogar, assim, uma pergunta, né, e aí o Rodrigo fala pra gente aí o que o pessoal vai estar respondendo, né, então você aí que está ouvindo, você acha possível um fotógrafo de casamentos trabalhar na quarentena? Você acha isso possível? Quem acha possível, manda um joinha aí no Facebook, aí no comentário. Quem acha que não é possível, manda um negativo, aí um sinal de negativo. O Rodrigo vai falando pra gente aí o que o pessoal tá falando. E no finalzinho eu respondo, porque a resposta disso tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, tá? Então, a questão da adaptação é parar de resistir, parar de dar desculpas e a mesma criatividade que você usa para inventar desculpa, você usar a seu favor para criar soluções, para trazer coisas que talvez você nunca tivesse feito ou pensado. Uma outra habilidade que também é importantíssima quando a gente fala de sucesso profissional é a consistência. E eu falei para a Jéssica quando eu convidei ela para estar aqui com a gente, ela para mim é um dos principais exemplos de consistência. Eu me inspiro muito nela, eu tomo ela muito como referência, ela me ajuda muito para que eu seja consistente com algumas coisas na minha vida, inclusive o Instagram, por exemplo, né, ser consistente nas postagens,
né, nos conteúdos. Consistência, vamos definir primeiro, para o pessoal entender o que a gente está falando, né? Então, é uma ação direcionada e constante. Então, você agir, mas não é agir de qualquer jeito, para qualquer lado, não. É você saber exatamente para onde você vai, como que você vai, por que você vai, que é o link do próximo ponto que a gente vai falar, da próxima habilidade, né? Entender o porquê que você está fazendo isso e ir mais constantemente, né? Se manter ali persistente, né? Em movimento, nessa ação. Aquilo que não se movimenta, a gente costuma dizer, eu estagnei em tal ponto. Mas se você parar para pensar, o que não se movimenta morre. Não estagna, morre. Se você parar de se mexer, você tende a morrer. Né? Se o seu sangue parar de circular, você morre. Se o seu coração parar de bater, você morre. Né? Então, a ausência de movimento não é estagnação, é morte. Tem uma pergunta, tem o João Pereira Ricardo, falou que é impossível de um fotógrafo de casamento trabalhar na quarentena. Vamos ver, João, vamos ver, vamos mandando aí, vamos pensar, será que é impossível, será que não? Vamos ver, vamos lá, João, guarda aí, fica aí até o final, João, que a gente vai entender melhor essa situação aí. Então, assim, quando a gente não tem consistência, o que acontece? A gente acaba o tempo todo correndo atrás do próprio rabo, né? Como a gente costuma dizer, nadando e morrendo na praia. A gente tem aquela sensação de que, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu não fiz nada. Eu não produzi nada, não rendeu, né? Essa sensação que a gente tem, ela vem da gente não ter essa ação direcionada e constante. Então, ou tá faltando a constância, ou tá faltando a direção, ou tá faltando o porquê dessa ação, você entender realmente o propósito disso. Alguma coisa aí na consistência tá faltando, né, Jéssica? Como é que você estimula isso na sua equipe? Como é que você percebe isso? Como que é isso para você? Você que para mim é um exemplo muito grande disso. A constância, eu acredito que ela seja mais importante até mesmo que a velocidade que você vai, né? É fazer todos os dias. Faça sol, faça chuva, dói, não dói? Faça. Só faça aquilo que você se propôs a fazer. Todos os dias vão estar 100%? Não tem como. Tem dia que a gente veste a capa da Mulher Maravilha e vai, mas a gente está acabada. Só vai, só faça, né? Isso é disciplina também, né? Tem exercícios para trabalhar essa disciplina, dessa constância. Ela precisa ser muito mais presente, eu acredito que até velocidade, para onde que você está caminhando? Vai. Só vai, né? Só vai, não resiste. Não só resiste. Vai. Entenda para onde você está indo. Faça aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que você disse que faria, que combinou com alguém. Faça. Entenda aonde você quer chegar, como que você vai, por que você vai. Trace metas, objetivos e seja constante. Não é fazer um dia. Um dia ninguém colhe nada. Ninguém planta. Não tem planta que você planta hoje e nasce. Amanhã, né? Exatamente. Ela precisa ser regada, ser cuidada, ser adubada, tudo. Ela precisa ser cuidada com carinho ali. E vai nascer. E não adianta ficar desenterrando para ver se já está nascendo. Não dá para plantar hoje e já cavucar ali a terrinha. Não. Planta, espera, tenha tempo, mas continue fazendo.
Mantém a ação direcionada e constante. As meninas lá na clínica, elas entendem isso. Eu acho que quando eu peço para elas assim, o que você fez de curso agora nos últimos dias? Qual o último livro que você leu? O que você está estudando? Quando eu pego elas para estudar, para sentar e estudar. Vamos aprender junto, vamos fazer junto. Essa constância de aprendizado. Para o pessoal que está ouvindo entender, eu tanto sou consultada pela Jéssica, às vezes, como cliente, quanto eu também assessoro, dou uma assessoria, uma consultoria para a equipe dela. E a gente montou um esquema de feedback. Então, elas são constantemente as profissionais que trabalham com ela, quando ela se refere às meninas, né? São as profissionais que trabalham com ela. Elas são constantemente avaliadas, tanto pela própria Jéssica, quanto uma avaliando a outra, quanto os clientes avaliando, né? Então, é uma avaliação 360, que a gente diz, uma avaliação de todos para todos. E a cada período, né, de tempo, tem um período determinado, certo? A gente senta e dá o feedback, ou seja, o retorno para elas, do que elas podem melhorar e do que já tá bacana, né, do que foi ponto forte. E elas também dão para a clínica, para a empresa, o feedback delas do que a empresa pode melhorar e o que a empresa teve de ponto forte naquele período. Então, esse é um exercício que a gente tem de consistência. É isso que a Jéssica falou. E isso mantém também, eu acho, Jéssica, não só as meninas consistentes, né, agindo de forma direcionada e constante, mas também conscientes, né, mantém presente na cabeça delas o propósito delas ali. Porque o trabalho de vocês tem um propósito muito grande, muito especial. Então, elas têm que se manter atentas, presentes para esse propósito o tempo todo, para que elas possam, de fato, fazer a diferença na vida dos pacientes que estão ali, né? Então, só para o pessoal entender, quando eu digo propósito, eu não estou me referindo a um objetivo específico. Objetivo é uma coisa, propósito de vida, propósito do seu trabalho, também não é a função que você exerce no seu trabalho, também não é isso. Quando eu me refiro a propósito, eu estou falando daquilo que você veio no mundo para realizar, do seu movimento na direção de encontrar um sentido maior para a sua vida, um significado muito que vai além de você, né? O propósito, ele é uma junção do seu talento, seus talentos, com aquilo que você ama fazer, com as suas habilidades, que é aquilo que talento você já tem naturalmente, mas habilidade você desenvolve, né? Então, coisas que você aprende e desenvolve, coisas que já estão natas em você, coisas que você ama, e isso tudo a serviço de algo maior que você, a serviço do mundo, a serviço de outras pessoas, né? De outras coisas, além, que te transcendem, né? Então, quando eu digo propósito, eu estou falando de tudo isso, de você usar os seus talentos, as suas habilidades, aquilo que você ama, para servir o mundo, para contribuir para algo além de você. Isso é que eu entendo como propósito. Então, estar presente, conhecer o seu propósito de vida é essencial para você ter sucesso profissional. Porque senão aquilo vai te sufocando, né? A tua profissão começa a te sufocar. Eu queria, Jéssica, aproveitando, né, que a gente entrou nesse tema, nessa
habilidade, que é a última aqui que a gente vai falar, que você contasse pra gente como que foi quando você descobriu o seu propósito de vida. Mas antes o Rodrigo tá sinalizando aí pra gente que eu acho que vai entrar mais um comercial aí. O papo tá bom demais, hein? Você que tá ouvindo a nossa programação, olha, fica ligadinho com a gente. Ela vai falar aqui pra Jéssica, vai falar pra gente aqui, tá bom? Eu tinha deixado pra Jéssica a pergunta para que ela contasse pra gente como que foi quando ela encontrou, percebeu o propósito dela de vida e direcionou isso para o trabalho dela. Conta aí pra gente, compartilha para o pessoal que ainda está perdido nesse aspecto, quem sabe dar uma luz aí. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, ajudar pessoas de alguma forma, sempre teve isso no meu meio. E através da fisioterapia, eu fazia isso devolvendo saúde, qualidade de vida, né, para essa pessoa, para esse paciente ali. Era um propósito que eu conseguia desenvolver. Eu enxerguei que eu conseguia ajudar mais pessoas com o meu dom, através de transformar. O emagrecimento, ele é uma ferramenta que a gente utiliza, a gente brinca que é muito mais do que o emagrecimento. Resgatar, é um resgate ali, unir, fortalecer essas pessoas, nos unir a elas e devolver aquilo que vai se perdendo ao longo de tempos ali, né? É muito bacana quando a ficha cai do seu papel na vida das pessoas. Como é bonito e como é gostoso você receber aquele sorriso, aquele obrigada, aquele sentimento de gratidão. Isso é incrível, isso é incrível. Hoje eu consigo ajudar mais pessoas com o meu trabalho, né, através das ferramentas que eu tenho. Mas é muito além, transformar, é um resgate. E perceber esse propósito, se dar conta dele, é algo que não é da noite para o dia. Não. Né? Não. É um processo que, na maioria das vezes, a gente vai... um dos casos, por exemplo, que a gente vai precisar buscar ajuda, como a gente estava falando. Sim. É bastante difícil a gente se encontrar sozinho, né? Falo por mim, né? Eu recorri várias vezes à ajuda, porque eu mudei de carreira, né? Hoje em dia não é mais profissão, são carreiras. Eu me formei psicóloga, mas só para que as pessoas entendam, o propósito, ele se manifesta de uma forma dinâmica. Então, vou me usar como exemplo. O meu propósito é ajudar as pessoas a se ajudarem, ajudar as pessoas a se conhecerem, a se encontrarem, se acharem. Hoje, eu faço isso de que forma? Através do coaching, a metodologia do coaching focado em vida profissional. Mas eu já descobri esse propósito meu desde os meus 11 anos, e ele foi mudando de formato, ele foi se manifestando na minha vida de diferentes formas. Eu já trabalhei 10 anos em projetos sociais, eu trabalhei em RH, eu trabalhei agora com os atendimentos, eu também atuo como orientadora educacional, EAD, né, à distância. Então, olha quantas formas diferentes de exercitar o meu propósito, de colocar o meu propósito em prática na minha vida profissional. Então, a essência do meu propósito, ela não muda, que é ajudar as pessoas a se encontrar, a se conhecer, a se ajudar.
a trazer à tona as respostas que as pessoas já têm dentro delas, os recursos que as pessoas já têm dentro delas. Esse é o meu propósito de vida. Mas eu já fiz isso em projetos sociais, eu já fiz isso e ainda faço como RH quando eu presto serviço lá para a Jéssica, quando eu trabalho a equipe dela, quando eu auxilio ela na contratação. Faço isso com os meus alunos, né, carinhosamente dizendo, né, meus alunos, como orientadora educacional, com os meus clientes no processo de coaching. Então, o formato como isso se manifesta na vida da gente é dinâmico e modifica de tempos em tempos, assim como a gente também muda, né? Só que a essência permanece a mesma. E descobrir essa essência, ter clareza dessa essência, que é o seu diferencial, que é o diferencial para o seu sucesso profissional. E aí, né, como a gente já está caminhando para encerrar aqui o programa, eu queria fazer algumas perguntas para a Jéssica no seguinte sentido, Jé. Você percebe, por exemplo, essas 4 habilidades que a gente falou: mentalidade, capacidade de adaptação, consistência e propósito. Você percebe a diferença que isso faz no seu trabalho como líder, em primeiro lugar, e depois na sua equipe, você vendo a sua equipe atuar? Sim, é claro, tanto a minha equipe, hoje, com o direcionamento que ela tem, eu sei para onde eu estou andando, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei para onde as pessoas que estão comigo, está tudo alinhado. Então, isso faz todo o diferencial do resultado que eu também vou alcançar, né? Essa constância, mas precisa ser uma constância alinhada, né? A gente está sempre em evolução, adaptação, se ressignificando, mas foco, aonde eu vou, vamos comigo. Equipe, todas alinhadas. Vão ter pessoas que vão entrar, vão ter pessoas que vão sair, e tá tudo bem, fazem parte do propósito de vida delas também. Fazem parte do momento de ciclos que se iniciam, ciclos que se findam, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você, na hora de você contratar, você busca essas características? Uma pessoa que tenha uma mentalidade bacana, aberta, uma pessoa que seja capaz de se adaptar, que tenha clareza do seu propósito e que seja consistente? Você busca isso na tua contratação? Tanto você como o meu RH ali, você sabe como eu sou chata para fazer seleção. Como eu sou chata. Porque todas que caminham comigo são escolhidas ali a dedo, porque são de alguma forma especiais e eu enxergo o propósito delas alinhado com o meu. E na hora de demitir, você também leva essas características em consideração para tomar decisão? Ciclo se finaliza e tá tudo bem. Tá tudo bem, a vida que segue, é só a vida acontecendo. Porque se desalinha, né? Se a mentalidade começa a desalinhar, você começa a pensar de um jeito, a sua equipe ou um membro da sua equipe de outro, a pessoa não consegue mais se adaptar às mudanças de cenário que acontecem naquele trabalho. Se a pessoa não está conseguindo mais direcionar a ação dela e manter a ação dela, e se ela não tem clareza do propósito dela, não faz sentido ela estar ali, né? Não é o caso, mas às vezes eu como líder, eu não consigo te ajudar nisso, então você precisa seguir o seu caminho em outro lugar. É um desperdício de oportunidades, você está comigo sendo infeliz de alguma forma e não enxergando isso, né? Então, vida que segue, são ciclos. O resumo da ópera é que você desenvolver uma mentalidade aberta a novas experiências e a fazer as coisas de novas formas, né? Uma mentalidade que seja
capaz de se adaptar às mudanças. Uma mentalidade que você se fortaleça, que você realmente tenha comando da sua própria vida com menos desculpas, né? Você saber para onde você quer ir, por que você quer ir, como você vai, com quem você vai, né? Ter essa ação direcionada e constante e ter clareza do seu propósito, isso faz diferença no sucesso profissional, tanto para líderes, donos de negócio, quanto para empregados, quanto para profissionais autônomos. Isso faz diferença em qualquer carreira. São habilidades que a gente precisa buscar, que a gente precisa desenvolver o tempo inteiro, porque são habilidades chaves que a gente vai precisar em qualquer um desses papéis e que nos ajudam, claro, né, que nos ajudam em outros aspectos da vida também. Então, a ideia aqui foi dar uma luz, né, jogar uma luz para quem agora vai precisar lutar para se manter no seu emprego, lutar para manter o seu negócio funcionando, seja como autônomo ou como dono de empresa, para quem precisa lutar para conseguir um emprego, independente da circunstância, a escolha é sua. E a ideia foi mostrar para você como você pode procurar e o quê. Então, você tem que procurar essas 4 habilidades, né? Você pode procurar essas 4 habilidades, começar por elas e buscar ajuda nesse sentido, buscar se fortalecer e se desenvolver nesse sentido. E respondendo a questão que eu joguei aí para o pessoal, né? Que o João Ricardo colocou aí, né? Que ele acha impossível um fotógrafo de casamento tá trabalhando nessa quarentena. Eu vou deixar para vocês o exemplo, assim como eu quis trazer a Jéssica como exemplo, e já ela vai deixar os contatos dela aí para vocês procurarem ela, que vocês conhecendo melhor ela, vocês vão entender por que ela é exemplo disso. E vou deixar, não conheço esse rapaz, num workshop que eu fiz, eu fiquei sabendo desse caso, e eu quis trazer como exemplo o Caio Jimenez, que é um fotógrafo que em plena quarentena não só está trabalhando, como está bombando e fez o seu negócio crescer pra caramba. Como ele está fazendo ensaios online. E bombou tanto a ideia que ele está ensinando já outros fotógrafos a fazerem a mesma coisa. Ele já criou um curso para outros fotógrafos. Uau! Então, eu achei sensacional, eu não poderia deixar de trazer também esse exemplo. O que ele faz, que eu entendi do que ele faz, né? Ele, via Skype, Zoom, essas ferramentas de videoconferência como as que a gente está usando agora, ele pede para o casal posicionar o celular em algum lugar e ele vai direcionando, guiando o casal para que saia espontâneo e ele bate print da tela. Então, ele vai batendo as fotos, dando print na tela, e ele vai direcionando esse casal para que haja espontaneidade e, cara, as fotos dele são muito legais. Eu achei muito bacana o trabalho dele e bombou tanto, fez tanto sucesso que ele já está ensinando outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso é exemplo de como, se a gente parar de resistir, se a gente parar de dar desculpa, se a gente se abrir ao novo, se a gente tiver clareza do nosso propósito e se a gente for consistente, que até na quarentena um fotógrafo de casamento pode sim trabalhar, não só continuar trabalhando, como fazer o seu negócio crescer. Bom, eu achei o máximo.
É, você que está ouvindo a nossa programação aí hoje, tivemos aqui uma aula, hein? Muito bom. Jéssica, passa para nós aí os seus contatos, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, da sua empresa, da sua clínica. Agora é a hora. É com você. Vou deixar o meu Instagram e o meu Face, é doutora Jéssica Cruz, tá? Sigam a gente, tá bom? Tem sempre dicas, novidades, tem sempre um monte de coisa legal lá. Tá. Vão lá conhecer a Jéssica para vocês verem essas 4 habilidades sendo desenvolvidas e aplicadas na vida profissional, ok? Serão muito bem-vindos ali na clínica. Passa para tomar um café com a gente, tá? Nós estamos ali no Centro Clínico, na Rua Minas Gerais, 280, na sala T8. Vai ser um prazer ter vocês com a gente lá para um café. Isso é bom demais. Atende homem e mulher também ou não? Sim, criança. Quem quiser transformar, quem quiser mudar. É isso aí, coisa boa. Lígia, passa para nós também os seus contatos, suas redes sociais aí, para o pessoal que quiser ter também, né, essa aula maravilhosa. Também o meu Instagram é @Ligia_Lopes PC, P de pato, C de casa. O meu Facebook, Lígia Lopes Coach, né? Coach COACH. E o meu WhatsApp aí, eu tenho uma lista de transmissão, não é grupo, é uma lista onde eu ofereço conteúdo exclusivo, diferente das outras redes sociais, onde eu reúno pessoas que eu interajo de uma forma diferenciada com elas. Então, se você quer tirar dúvidas, se você quer conhecer melhor o meu trabalho, me chama lá no WhatsApp, pede para eu te adicionar na minha lista e também adiciona o meu número, senão você não vai receber os meus conteúdos. DDD 35 98811 3912. Bola. Meninas, muito obrigado. Foi um programa maravilhoso hoje, nesta super tarde de quinta-feira. Desejo todo sucesso para vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus, hein? Até mais. Tchau!